Será que eu vou conseguir passar? Será que vai dar certo esse ano? Será que eu sou capaz de conseguir as notas que eu preciso ou vai ser sempre o quase lá? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Me diz uma coisa, você se sente insegura com relação ao vestibular? Fica duvidando de si mesma e da sua capacidade e tem medo de não conseguir? A insegurança é um sentimento comum entre os vestibulandos. E eu já observei que existem 3 tipos de insegurança mais comuns entre os vestibulandos. O primeiro é a insegurança de não dar certo, de não passar. A segunda é a insegurança com relação à sua capacidade. E a terceira é uma insegurança durante a prova, que envolve a resolução de questões. Toda essa insegurança, antes e durante a prova, abalam emocionalmente, te colocam no modo estudante abalado, e isso prejudica não só os seus estudos, como também a sua nota na prova. Mas só falar de forma geral que a insegurança te abala e te prejudica no vestibular não é o suficiente para te convencer a aprender a lidar com ela. E o meu papel aqui é te ajudar a lidar com as suas emoções, é te ajudar a lidar com essa insegurança de modo que ela não seja um obstáculo para a sua aprovação. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, visualizar e ter muita clareza de como essa insegurança te prejudica e te abala emocionalmente, porque é a partir dessa clareza que a mudança começa. Eu já te falei aqui que eu identifiquei 3 modalidades de insegurança mais comuns entre os vestibulandos. A insegurança de não dar certo e não conseguir passar, a insegurança de não ser capaz e a insegurança durante a prova enquanto resolve as questões. Vamos aprofundar nessas inseguranças de modo que você possa identificar se você tem se sentido assim e quais os prejuízos que isso tem na sua vida, como que isso te abala emocionalmente. A começar pela insegurança de não dar certo e não conseguir passar. Se você tem essa insegurança, você provavelmente constantemente tem pensamentos como: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou passar? E esses pensamentos geram sentimentos. Geram um sentimento de medo, insegurança, incerteza, ansiedade. E quando a gente está tendo esse tipo de pensamento e esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento, quais serão as suas ações? De repente, você estará procrastinando, os seus estudos não estarão rendendo, você vai estudar, mas não vai ser produtivo, você vai sentir que você não está aprendendo as coisas direito, isso vai fazer com que você se sinta mais desmotivada. E aí, diante desses pensamentos, sentimentos e ações, o que vai acontecer? Na hora que você for fazer um simulado, você não vai tão bem. Então, você vai ter um resultado negativo. E isso vai fazer com que você volte aqui, olha, nesses pensamentos. Você vai continuar se sentindo incapaz. E você vai pensar assim, tá vendo? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir passar, porque eu não fui mal no simulado. E aí esse pensamento vai gerar mais sentimento de insegurança, mais sentimento de desmotivação, que vai fazer com que você procrastine, que vai fazer com que o seu estudo não renda, que vai fazer com que você vá mal no simulado. E aí, de repente, você tá presa nesse ciclo. Há também a insegurança envolvendo a sua capacidade. Nesse caso, o pensamento é: será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Eu não acho que eu sou inteligente, eu não acho que eu sou boa o suficiente, eu já fui mal em tantas provas, não acho que eu vou conseguir, eu devo ser muito burra. Todos esses pensamentos extremamente negativos e autodepreciativos fazem com que você se sinta insegura, faz com que você se sinta com medo. E aí, o que vai acontecer nos estudos e durante a prova? Você vai adotar ações que são desfavoráveis. Então, por exemplo, nos estudos, você vai procrastinar, você vai deixar para depois, porque você não vai render. Então, você vai ficar assim, não vou estudar agora porque eu tô me sentindo super mal, eu tô com muito medo, eu tô achando que eu não vou conseguir passar. Então, depois eu estudo. E aí, de repente, você tá naquele ciclo de procrastinação, sempre deixando o estudo para depois. E aí, qual que é o resultado? Não ser aprovada, não conquistar a sua aprovação. Na hora da prova, o que acontece? Esses mesmos pensamentos e sentimentos fazem com que você entre em um processo de desistência. De repente, você chuta o balde, fala assim, eu não vou passar, não vou conseguir mesmo, eu sou burra, eu nunca vou conseguir, quem eu penso que eu sou, né? Por que eu tô tentando algo assim? E aí, no meio da prova, você chuta o balde, desiste, e aí qual vai ser o resultado? Não ser aprovada no vestibular. Então percebe como que esse ciclo se repete? E por fim, a terceira modalidade de insegurança mais comum que eu já identifiquei é a insegurança durante a prova, enquanto você realiza as questões.
Nesse momento, costuma vir um pensamento de, será que eu vou acertar? Será que essa alternativa tá correta? Será que eu vou marcar? Eu tô aqui na dúvida entre A ou B. Será que eu vou marcar a certa? Ou eu vou marcar errada? Eu sempre marco errada. Vai ser uma questão que eu vou errar. Não posso contar com isso. Nossa, isso aqui vai prejudicar minha nota. E se eu não passar? E essa daqui é uma questão fácil. Eu tinha que saber, eu deveria acertar. Se eu tivesse estudado o suficiente, eu acertaria, eu estaria fazendo tranquilo. E quando você não sabe a questão ainda, o caos se instaura ali. Você se desestabiliza completamente. Porque aí começam a vir pensamentos ainda mais negativos, autodepreciativos e trágicos, como eu sabia que eu devia ter estudado mais, eu sou burra, se eu fosse inteligente eu saberia isso, se eu fosse passar eu conseguiria resolver essa questão, isso significa que eu não estudei o suficiente, que eu não vou conseguir, que eu sou uma fracassada. Esses pensamentos vão gerar que tipo de sentimento? Segurança para fazer a prova? Vão te deixar confiante? Não, né? Vão te desestabilizar, vão fazer com que você se sinta insegura, abalada, desesperada, com medo. Com esses sentimentos, quais ações você terá durante a prova? Você vai ficar lendo e relendo as questões, você não vai conseguir focar, você vai ficar pensando em milhares de outras coisas menos na prova, aí você fica lendo e relendo a questão, você não consegue saber exatamente o que o enunciado quer, você erra questões por bobeira, e aí você começa a ficar desesperado porque o tempo tá passando, você não tá conseguindo render ali na prova, você não consegue focar, não consegue se concentrar. E aí, qual será o resultado disso? Não ser aprovada. Tirar uma nota ruim, não conseguir fazer uma boa redação. Percebe como que a insegurança é capaz de te abalar emocionalmente, é capaz de te colocar no modo estudante abalado e por isso te prejudicar antes e durante a prova, fazendo com que você se afaste da aprovação? Você conseguiu enxergar isso? Se você conseguiu enxergar isso, me conta aqui nos comentários quais foram as suas percepções, o que você entendeu disso e como que a insegurança tem afetado os seus estudos, tem te afetado durante a prova. Quero muito saber, então compartilha aqui comigo nos comentários. E tudo isso que a gente acabou de ver, que a gente acabou de conversar, só mostra como que aprender a lidar com a insegurança é extremamente importante. A insegurança é um sentimento muito mal visto. Porque ninguém gosta de se sentir inseguro e porque ninguém quer ser visto como uma pessoa insegura. Então a gente tenta ao máximo reprimir esse sentimento e eliminá-lo. Eu mesma não gostava de me sentir insegura. Até porque eu ouvia direto as pessoas falando sobre como você tem que ser uma pessoa confiante, como você tem que ser uma pessoa segura de si. E aí, quando eu não me sentia assim, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E aí vinha um pensamento de: se eu fosse boa o suficiente, eu me sentiria confiante. Se eu estou me sentindo insegura, é porque eu sou ruim, é porque eu sou incapaz, é porque eu não vou conseguir, é porque eu sou burra, é porque eu sou uma fracassada. E isso fazia com que eu ficasse muito abalada. E eu lembro de quando eu estava estudando para a segunda fase da OAB. Para quem não sabe, a OAB acontece em duas fases. Tem a primeira fase, que é uma prova múltipla escolha, e tem a segunda fase, que é uma prova aberta, que envolve, se eu não me engano, acho que 4 ou 5 questões abertas e tem uma redação, que é você escrever uma peça processual. É tipo uma redação, tá? E aí, o que acontece? Eu tava me preparando para a segunda fase da UAB e nessa época eu fazia estágio. Eu tinha um colega de estágio que exalava confiança. Sério, eu olhava para ele, eu ficava até assim, com inveja, porque eu queria um pouquinho da confiança dele, porque eu tava bem insegura com relação à prova. Isso quando eu comecei a me preparar para a segunda etapa, eu tava me sentindo muito insegura. E ele, sabe, todo seguro de si. E eu lembro de um dia que a gente tava na cozinha, eu tava almoçando e tal, e todo mundo conversando, aquela coisa. E eu compartilhei que eu estava me sentindo um pouco insegura com a prova e tal, por serem questões abertas, por ter que fazer uma redação e tem toda a questão de tempo e tudo. Estava contando isso, compartilhando e falei que eu tava, por causa disso, eu tava estudando muito e qualquer oportunidade que eu tinha, eu treinava e tudo mais. E esse meu colega de estágio virou e falou assim: nossa, mas que bobagem, Cláudia, não precisa disso não. Nossa, a segunda fase é mais fácil do que a primeira. Nossa, é muito tranquilo, eu tô super de boa porque assim, eu tenho certeza que vai ser tranquilíssimo, sabe? Eu tenho total capacidade de fazer isso. Na hora que ele falou isso, meus olhos, sabe? Eu até arregalei o olho e fiquei assim, meu Deus, que confiança, né? E fiquei me sentindo a pessoa
mais incompetente do mundo, porque eu fiquei assim, se eu fosse boa mesmo, eu estaria confiante dessa forma. Então, eu não devo estar muito preparada, eu devo ser realmente burra. Eu fiquei achando isso até que saiu o resultado da prova. E eu tinha passado, e esse meu colega que exalava confiança não passou. A partir disso, eu nunca mais vi os meus momentos de insegurança como um sinal de que eu era ruim ou de que eu não era boa o suficiente, mas sim como uma amiga que estava ali para me ajudar nos momentos que eu precisava me dedicar e correr atrás. Essa situação me ensinou que a insegurança não é um sinal de que nós não somos bons o suficiente, mas sim um sinal de que nós somos capazes de enxergar as nossas falhas e agir para corrigi-las. Como diz o Mário Lanzarotti, temos que abraçar a dúvida em nós mesmos como uma amiga. Da próxima vez que você se sentir insegura, eu quero te convidar a enxergar essa insegurança como uma amiga. Aquela amiga que joga as coisas na nossa cara, que às vezes é super dura, mas que a gente sabe que nos ama e que quer o nosso bem. Pois é assim que eu quero que você pense na sua insegurança. Que eu estou te convidando a pensar na sua insegurança, melhor dizendo. Pense na sua insegurança como uma amiga que quer te ajudar a conquistar a aprovação e que está ali para te dar esse empurrão e você fazer o que precisa ser feito para ser aprovada. E quando essa insegurança surgir durante a prova, lembre-se que ela está ali para te ajudar. Ela é uma amiga. E se ela surgiu, é porque você precisa entrar nesse estado de alerta e prestar atenção naquilo que você está fazendo. Às vezes você está resolvendo uma questão e acha que a resposta é óbvia, mas a insegurança surge ali e te faz reler. E aí você vê que tem um detalhe que você não tinha prestado tanta atenção antes. E isso te salva de errar uma questão por bobeira, de responder algo ali no modo automático. Então veja a confiança como uma amiga que vai te ajudar a conquistar a aprovação. Essa é a atitude de um estudante inabalável. Agora, mesmo com todos esses ganhos que a gente acabou de ver que a insegurança é capaz de nos proporcionar, isso não significa que você deve se conformar e se entregar a ela, e simplesmente cruzar os braços e ficar imerso nessa insegurança. Não é para fazer isso. Primeiro que aqui não é espaço de estudante conformado. Se você é um estudante conformado e não quer promover nenhuma mudança, você pode parar de ver esse vídeo, porque, assim, isso aqui não é para você, entendeu? Agora, se você é um estudante que está inconformado, que quer promover mudanças e que quer aprender a lidar com as suas emoções, aí você continua aqui, porque aí sim, esse vídeo é pra você. Enxergar a nossa insegurança como algo valioso e que pode nos ser útil é uma estratégia emocional. É uma ferramenta, é uma maneira da gente lidar com as nossas emoções. Agora, isso não significa se permitir ser dominado por ela e se entregar à insegurança, porque senão a gente vai para um extremo e o que a gente precisa é de um equilíbrio. Nem o extremo da insegurança, nem o extremo da autoconfiança. Agora, para você lidar com a sua insegurança, então, é preciso também nutrir a sua autoconfiança. Confiar em si mesmo é extremamente importante para você conquistar a sua aprovação. Quando você confia em si mesmo, confia na sua capacidade, você adota atitudes que são mais assertivas, então você consegue tomar decisões melhores, você se sente mais tranquilo durante a prova, você se esforça, você faz o que precisa ser feito, você não fica com todos aqueles questionamentos que fazem com que você duvide da sua própria capacidade, que te abalam emocionalmente, que te levam a procrastinar e que te levam a ter resultados ruins e indesejados. Então, nutrir a autoconfiança é extremamente importante para lidar com a sua insegurança. Então, aqui eu vou te passar 3 estratégias para você nutrir essa autoconfiança que vão te ajudar a não ser dominado pela insegurança. A primeira atitude é entrar em ação. A maioria das pessoas acha que para você agir, para você fazer algo, você precisa primeiro se sentir confiante para depois fazer. Quando na verdade é o contrário, você precisa fazer para depois se sentir confiante. Enquanto você não age, você permanece inseguro. E enquanto mais você age, mais confiante, mais seguro você se sente. Foi o que aconteceu comigo na UAB. Eu estava me sentindo insegura. Então, eu comecei a agir muito. Eu comecei a treinar muito, a estudar muito, a fazer muitas provas anteriores, até que, com o tempo, eu comecei a me sentir confiante. Se você quer se sentir confiante, você precisa entrar em ação. Faça provas, faça simulados, pratique, treine, estude. Quanto mais você age, mais confiante você se sente. A segunda atitude é a postura de lagosta vitoriosa. O nosso corpo influencia na forma que a gente se sente.
Esse é um princípio básico do meu método e é por isso que eu estou sempre falando para você ficar na postura de lagosta vitoriosa, porque enquanto você estiver na postura de um estudante derrotado, é assim que você vai se sentir. Então, a partir de agora, costas eretas, ombros para trás e cabeça erguida, postura de lagosta vitoriosa. E por fim, a terceira atitude é se visualizar fazendo a prova, se sentindo confiante e sabendo resolver as questões. Tudo acontece 2 vezes. Primeiro na nossa mente, depois na realidade. Então, se imagine fazendo a prova, se sentindo confiante, se sentindo tranquila, conseguindo resolver as questões. Faça esse ensaio mental. E se, enquanto você estiver fazendo esse ensaio mental, vier um sentimento de insegurança, observe esse sentimento, não se desespere. Você vai observar esse sentimento e entender o que ele está querendo te mostrar. O que gerou essa insegurança ali? O que você ainda não sabe que, se você soubesse, te ajudaria ali durante a prova? Em que você pode melhorar? E depois disso, você vai resolver essa situação e vai voltar a se imaginar fazendo a prova, se sentindo confiante e conseguindo resolver as questões. Eu espero que ao final desse vídeo você tenha percebido que a insegurança não é sua inimiga e que é possível lidar com ela sem se abalar emocionalmente. Se sentir inseguro com relação ao vestibular é normal, sentir insegurança é normal, a insegurança faz parte da nossa vida. O importante é você adquirir ferramentas e estratégias para lidar com ela sem se abalar emocionalmente e de modo que ela não seja um obstáculo para sua aprovação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.